Primeiro porque era barato, depois porque já passara dos 40 e não se vestia afinal de contas para agradar. Era pobre, de resto, degradadamente pobre. Se assim não fosse, não teria aceitado empregos de gente como os Dalloways, de gente rica que queria ser boa. O Sr. Dalloway, justiça lhe seja feita, tinha se mostrado bom, mas não a Sra. Dalloway. Fora apenas condescendente. Provinha das mais inúteis de todas as classes, a dos ricos com um verniz de cultura. Tinha coisas caras por toda parte, quadro, tapete, uma infinidade de criados. Considerava-se com maior direito ao que quer que os Dalloways fizessem por ela. Fora ludibriada. Sim, o termo não era exagerado, pois não tinha uma moça direito a um pouco de felicidade, e nunca fora feliz, por ser tão desajeitada e tão pobre. E depois, exatamente quando ia ter a sua oportunidade na escola da senhorita Dolby, veio a guerra, e ela nunca soubera mentir. A senhorita Dolby achava que se daria muito melhor como gente que compartilhasse da sua opinião acerca dos alemães, e ela tivera de retirar-se. Verdade que sua família era de origem alemã. Escreviam Kielmann no século XVIII, mas seu irmão fora morto na guerra. Haviam-no despedido porque ela não achava que os alemães fossem todos uns monstros. Quando tinha amigos alemães, e os únicos anos felizes de sua vida havia-os passado na Alemanha. E, em todo caso, podia lecionar história. Era preciso aceitar o que lhe oferecesse. O Sr. Dalloway encontrara trabalhando para amigos. Permitira-lhe, e fora realmente uma generosidade da sua parte, que ensinasse história a Elizabeth. Também fizeram um curso de aperfeiçoamento, ou coisa parecida. Depois o Nosso Senhor descera até ela, e ao dizer isto sempre baixava a cabeça. Fazia 2 anos e 3 meses que recebera a luz. Agora não invejava a mulher como Clarissa Dalloway. Tinha pena delas. Tinha-lhes pena e desprezava-as do fundo do coração. Ali de pé no macio tapete a olhar para a velha gravura da menina com um regalo, com todo aquele luxo, que esperança poderia haver de um melhor estado de coisa, em vez de ficar estirada no sofá. Minha mãe está repousando, dissera Elizabeth. Ela deveria estar numa fábrica ou atrás de um balcão, a senhora Dalloway e todas as outras damas distintas. Amargurada e raivosa, a senhorita Kilma entrara numa igreja. Fazia agora 2 anos e 3 meses. Ouvira o sermão do reverendo Edward Whittaker, cantava os meninos de coro, vira apagarem-se as luzes solenes. E fosse a música ou as vozes, ela própria, quando sozinha à noite, achava consolo no violino, mas o som era lastimável, não tinha ouvido. O certo é que os iracundos sentimentos que lhes fervilhavam no íntimo se haviam apaziguado quando sentara e tinha chorado copiosamente e fora visitar o Sr. Whittaker da sua residência particular em Kensington. Era a mão de Deus, disse-lhe ele. O Senhor lhe havia mostrado o caminho, de modo que agora, quando lhe vinham aqueles exaltados e penosos sentimentos, aquele ódio à Sra. Dalloway, aquele rancor contra o mundo, ela pensava em Deus, pensava no Sr. Whittaker, a cólera sucedia à calma. Um suave perfume lhe percorria as veias, seus lábios se entreabriam e, temível, de pé, no patamar, com a sua capa de borracha, olhava agora com firme e sinistra severidade para a Sra. Dalloway, que saía do salão com a filha. Elizabeth disse que havia esquecido as luvas. Era porque sua mãe e a senhorita Kilma se odiavam. Não podia vê-las juntas. Correu para cima em busca das luvas. Mas a senhorita Kilman não odiava a senhora Dalloway. Voltando os grandes olhos cor de groselha para Clarissa, observando-lhe a face rósea, o delicado corpo, o seu ar de frescura e a elegância. A senhorita Kilman sentiu, tola, simplória. Quem és tu que não conhecesse nem mágoa nem prazer, que desperdiçasses a tua vida em futilidades? E veio-lhe um imperioso desejo de dominá-la, de desmascará-la. Se ao menos pudesse lançá-la por terra, isso a teria aliviado. Mas não era o corpo, era a alma e a sua risão que ela queria subjugar, fazer-lhe sentir o seu domínio. Se ao menos pudesse fazê-la chorar, aniquilá-la, humilhá-la, obrigá-la a cair de joelhos, chorando. Sim, tem razão.
Mas isso era desejo de Deus, não da senhora Kilman. Devia ser uma vitória religiosa. Assim diziam os seus olhos ardentes e inflamados. Clarice estava verdadeiramente chocada. Uma cristã, aquela mulher que lhe havia roubado sua filha. Ela em comunicação com invisíveis presenças? Ela, feia, pesada, vulgar, sem bondade e sem graça, podia por acaso conhecer a significação da vida? Vai levar Elizabeth às compras? Indagou a senhora Dalloway. Senhorita Kilman disse que sim, e permaneceram mudas. Senhorita Kilman não tinha o mínimo empenho em fazer-se agradável. Sempre havia ganhado a sua vida. Seu conhecimento da história moderna era invejável. Do seu amargo salário, punha sempre de parte alguma coisa, para ajudar as causas em que acreditava. E ao passo que aquela mulher não fazia nada, não acreditava em coisa alguma. Ela lhe educara a filha, mas ali vinha, quase sem fôlego, essa linda menina, Elizabeth. Iam, pois, fazer compras. Era curioso, enquanto a senhorita Kilman permanecia ali, e permanecia com o poder e taciturnidade de algum monstro pré-histórico armado para as primitivas lutas. Como, de um segundo a segundo, a sua ideia cedia, e como o ódio, que era pelas ideias, não pelas pessoas, ia abrandando, e ela perdia sua malignidade, aquele seu aspecto convertia-se de segundo a segundo na simples senhorita Kilman, de capa de borracha, a quem Deus sabe se Clarissa não desejaria mesmo ajudar. Ao esvair-se o monstro, Clarissa sorria, e foi sorrindo que lhes deu até logo. Desceram juntas a senhorita Kilman e Elizabeth, com um súbito impulso, uma violenta angústia, pois aquela mulher lhe tirava sua filha. Clarissa inclinou-se sobre o balaústre e gritou: "Não te esqueças da festa! Não te esqueça da nossa festa hoje à noite!" Mas ele já abria a porta da rua, passava um caminhão. Ela não deu resposta. Amor e religião, pensou Clarissa, voltando ao salão trêmula. Que coisas detestáveis, detestáveis. Pois agora que o corpo da senhorita Kilman não estava ante os seus olhos, a sua ideia se apoderava dela. As coisas mais cruéis do mundo, pensou, vendo-as pesadas, rancorosas, dominantes, hipócritas, intrometidas, ciumentas, infinitamente cruéis e sem escrúpulos, ali de capa de borracha, no patamar, o amor e a religião. Já tentara ela algum dia converter alguém? Desejava que cada um fosse simplesmente ele próprio? E olhava da janela a velha senhora da casa em frente, que subia a escada, que subisse se assim o desejasse, que se detivesse, que alcançasse o seu quarto como Clarissa a vira fazer tantas vezes, que abrisse as cortinas e desaparecesse novamente ao fundo. De qualquer maneira, devia-se respeitar aquilo. Aquela velha mulher, olhando pela janela, inconsciente de que a observavam, havia alguma coisa de solene naquilo. Mas o amor e a religião destruiriam onde quer que estivesse aquele santuário na alma. A odiosa Kilman o destruiria. E só de ver aquela senhora à janela dava-lhe vontade de chorar. O amor também destruía. Tudo que era belo, tudo que era verdadeiro desaparecia. Peter Walsh, por exemplo, era um homem encantador, inteligente, com ideias a respeito de tudo. Se a gente desejava, por exemplo, saber algo a respeito de Pope ou Edison, ou simplesmente falar sobre as pessoas e coisas, não havia ninguém como Peter. Fora Peter quem a guiara, quem lhe emprestara livros, mas as mulheres a quem ele amava, vulgares, triviais, comuns. Peter, enamorado, vinha vê-la depois de tantos anos, e de que falava? De si mesmo. Horrível paixão, pensou, degradante paixão. Pensou lembrando-se de Kilman e de sua Elizabeth, que iam aos Army and Navy Stores. O Big Ben bateu a meia hora. Que extraordinário era, que estranho, que comovente mesmo, ver a velha senhora, há tantos anos que eram vizinhas, retirar-se da janela como se estivesse ligada àquele som, aquela corda. Formidável como era, tinha alguma relação com ela. Profundamente, em meio às coisas ordinárias, tomba o dedo solenizando o momento. Ela era forçada por aquele som, imaginou Clarissa, a mover-se, a retirar-se. Mas para onde? Clarissa procurou segui-la enquanto ela se voltava e desaparecia, e pôde ainda ver-lhe a touca branca a se mover no fundo do quarto.
Para que credos e orações e capas de borracha? Quando pensou Clarissa, ali estava o milagre, ali estava o mistério. Aquela velha senhora, a quem podia ver dirigindo-se da sua cômoda para o toucador, ainda podia vê-la. E o supremo mistério que Kilma ou Peter diriam ter resolvido, embora Clarissa não julgasse capaz da mínima ideia em tal sentido, era simplesmente isso. Aqui havia um quarto, ali outro. Acaso resolveria a religião ou o amor? O amor. Mas eis que o outro relógio, o relógio que sempre batia 2 minutos depois do Big Bang, entrou com as suas mangas cheias de bagatelas, que despejou no chão como se, ao Big Bang, tão solene e tão justo, coubesse ditar a lei com a sua majestade, ao passo que ele devia lembrar toda espécie de coisas insignificantes. Senhora Marshall, Ellie Henderson, pratinhos para gelados, toda espécie de pequeninas coisas que inundaram a sala, saltando e dançando ao despertar com aquela solene pancada que batia em cheio, como uma barra de ouro no mar. Senhora Marshall, Ellie Henderson, pratinhos para gelados. Devia telefonar o quanto antes. Voluvelmente, turbulentamente, o relógio atrasado ressoou, entrando atrás do Big Bang com as suas mangas cheias de bugigangas, batido, quebrado pela investida dos carros, a brutalidade dos caminhões, o apressado avanço dos milhares de homens angulosos, de mulheres enfeitadas, os domos e frechas dos escritórios e hospitais, lançou o resto das mangas cheias de quinquilharias, que se derramaram como uma onda exausta sobre o corpo da senhora Kilman, ainda parada um momento na rua, para murmurar: é a carne. A carne é que ela devia controlar. Clarissa Dalloway a tinha insultado, assim esperava, mas não triunfara, não dominara a carne. Como era feia, desajeitada, Clarissa Dalloway sorriria dela. E isso lhe havia reavivado as disposições carnais, pois dera-se conta da sua insignificância perante Clarissa. Nem poderia falar como ela o fizera, mas por que desejava assemelhar-se? Por que desprezava a senhora Dalloway do fundo do coração? Não era séria, não era boa. Sua vida era um tecido de vaidade e mentiras. Contudo, Doris Kilman fora vencida. Na verdade, quase rompera em pranto quando Clarissa Dalloway rira dela. É a carne, murmurou, pois costumava falar em voz alta, tentando dominar aquele forte e penoso sentimento enquanto caminhava por Victoria Street. Orava a Deus, não podia evitar a fealdade, não podia comprar lindos vestidos. Clarissa Dalloway tinha rido. Ela, no entanto, procuraria concentrar o espírito sobre uma coisa, antes de chegar à caixa do correio. Em todo caso, tinha Elizabeth, mas ia pensar em qualquer outra coisa. Ia pensar na Rússia antes de chegar à caixa. Que lindo deve estar o campo, disse ela, lutando como lhe se recomendara o Sr. Whittaker, com aquele violento rancor contra o mundo que a tinha desprezado, escarnecido, escorraçado, começando por infligir-lhe aquela indignidade. Um corpo impossível de amar, cuja vista ninguém suportava. De qualquer modo que arranjasse o cabelo, a sua fronte sempre ficava como um ovo, nua, branca. Nenhum vestido lhe assentava. Podia comprar qualquer coisa. E para uma mulher, naturalmente, isso significava não interessar nunca ao sexo oposto. Nunca seria a primeira para ninguém. Ultimamente lhe parecia, às vezes, que, excetuando Elizabeth, só vivia para o alimento, para o conforto, a ceia, o chá, a botija de água quente à noite. Mas era preciso lutar, vencer, ter fé em Deus. O Sr. Whittaker dissera que ela estava no mundo para um fim, mas ninguém tinha conhecimento da sua agonia. Ele replicava, apontando o crucifixo, que Deus sabia, mas por que tinha ela de sofrer quando outras mulheres, como Clarissa Dalloway, escapavam a isso? O conhecimento vem atrás da dor, dissera o Sr. Whittaker. Tinha passado a caixa e eles entraram na fresca seção dos cigarros dos Army and Navy Stores, enquanto ela ainda murmurava consigo o que dissera ao Sr. Whittaker, acerca do conhecimento através da dor e da carne. A carne, murmurou. A que seção queria ir? Interrompeu Elizabeth. Saias, disse ela bruscamente, enveredando para o elevador. Subiram, Elizabeth guiava por um lado e outro. Guiava na sua abstração, como se ela fora uma criança grande, um couraçado ingovernável, até que chegaram às saias. Havia as marrons,
recatadas, frívolas, raiadas, fortes, vaporosas. E ela, na sua abstração, escolheu de maneira tão disparatada que a caixeira a julgou louca. Elizabeth perguntava-se quando fazia o pacote em que estaria pensando a senhora Kilman. Tinham de tomar chá, disse a senhorita Kilman, despertando. Foram tomar chá. Elizabeth espantava-se da fome da senhorita Kilman. Era principalmente o seu modo de comer, com intensidade, a olhar repetidas vezes para um prato de bolos na mesa próxima. Igualmente quando uma senhora e um menino sentaram e o menino serviu-se de uma torta. Poderia exportar a ela. Sim, a senhorita Kilman, isso importava muito, pois estava desejando exatamente aquela torta, a rosada. O prazer de comer era talvez o único prazer completo que lhe restava. E até nisso era ludibriada. Quando a gente é feliz, dissera ela a Elizabeth, tem uma reserva de que lança a mão, ao passo que ela era uma roda sem pneu. Gostava de tais metáforas, sacudida a cada acidente. Dissera depois da lição, de pé junto à lareira, com o seu pacote de livros, a sua mochila, como lhe chamava, isso numa terça-feira de manhã, depois de terminada a lição. E também falava sobre a guerra. Afinal de contas, havia gente que não pensava que os ingleses estavam invariavelmente com a razão. Havia livros, meetings, outros pontos de vista. Não gostaria Elizabeth de ir com ela ouvir fulano, um velho de aspecto extraordinário. Depois, a senhorita Kilman levara a uma igreja em Kensington e havia tomado chá com o pastor. Também lhe emprestara livros. Direito, medicina, política, todas as profissões estavam franqueadas às mulheres da sua geração. Quanto a ela própria, a sua carreira estava absolutamente arruinada. E era sua culpa? Naturalmente que não. Meu Deus, dizia Elizabeth. E sua mãe podia vir dizer-lhe que chegara um cesto de Burton e que, se a senhorita Kilman quisesse algumas flores... Ela era muito boa com a senhorita Kilman, mas a senhorita Kilman aplastava as flores no molho e não dizia nada. E o que interessava a senhorita Kilman aborrecia sua mãe. E a senhorita Kilman e ela eram terríveis quando juntas. E a senhorita Kilman se formalizava toda e parecia muito rude, mas a senhorita Kilman era de uma inteligência incrível. Elizabeth nunca tinha pensado a respeito dos pobres. Viviam com tudo o que desejavam, sua mãe fazia a primeira refeição na cama todos os dias. Lucy lhe levava as coisas, e ela, Elizabeth, gostava das mulheres velhas, porque eram duquesas e descendiam de algum lord. Mas a senhorita Kilman dissera, numa daquelas terças, depois da lição, meu avô tinha uma loja de tintas em Kensington. A senhorita Kilman era completamente diferente de todos os que conhecia. Fazia-se sentir-se tão pequena. A senhorita Kilman tomou outra taça de chá. Elizabeth, com seu aspecto oriental, seu inescrutável mistério, sentava-se perfeitamente ereta. Não desejava mais nada. Procurou as luvas, as suas luvas brancas. Estavam debaixo da mesa. Ah, mas não devia ir embora. A senhorita Kilman não podia deixá-la ir embora. Tão linda aquela juventude, e a quem ela tão genuinamente amava. E a grande mão da senhora Ita Kilman abriu-se e fechou-se sobre a mesa. Em todo caso, não deixava de ser cacete aquilo, sentia Elizabeth, e na verdade gostaria de ir embora. Mas eu ainda não terminei, disse a senhorita Kilman. Naturalmente, então, Elizabeth esperaria, mas aquilo ali estava muito abafado. Vais à festa hoje à noite? Indagou a senhorita Kilman. Elizabeth supunha que sim, sua mãe desejava que fosse. Não deveria deixar que as festas absorvessem, disse a senhorita Kilman, apanhando o último pedaço de um doce de chocolate. Não gostava muito de festas, disse Elizabeth. A senhorita Kilman abriu a boca, avançou o queijo, engoliu o último pedaço de doce, depois limpou os dedos e esvaziou o bule na sua taça. Estava a ponto de despedaçar-se, sentia. Uma terrível agonia aquela. Se pudesse agarrá-la, prendê-la, se pudesse fazê-la sua absolutamente para sempre. E depois morrer, era tudo o que desejava. Mas ficar ali sentada, incapaz de pensar no que quer que fosse para dizer, ver Elizabeth voltar-se contra ela, sentir-se repulsivo até para ela, era demais, não podia suportá-lo. Seus grossos dedos se crisparam. Eu nunca vou às festas, disse a senhorita Kilman, para impedir que Elizabeth fosse embora. Não me convidam para as festas. Enquanto dizia, reconhecia que tudo vinha do seu próprio amor próprio.
Bem que o Sr. Whittaker prevenia, mas não podia evitar, sofrera tão horrivelmente. E por que me haviam de convidar? Disse. Sou feia, sou infeliz. Reconheceu que estava dizendo idiotice, mas era toda aquela gente que passava, gente com pacotes que a desprezava, que a fizera dizer aquilo. E, no entanto, ela era Doris Kilman. Tinha o seu diploma, uma mulher que abrira caminho no mundo. Seus conhecimentos da história moderna eram mais do que respeitáveis. Eu não tenho pena de mim, disse ela. Tenho muito mais pena, ia dizer, de tua mãe. Mas não podia dizê-lo a Elizabeth. Tenho muito mais pena de outras pessoas. Como um animal silencioso, levado para junto de uma porta com um propósito ignorado e que espia uma oportunidade de escapar-se, Elizabeth Dalloway permanecia muda na sua cadeira. Iria a senhorita Kilman dizer alguma coisa mais? Não me esqueças completamente, disse Doris Kilman. Sua voz tremia. Direito para o fim do campo, o silencioso animal galopava aterrorizado. A grande mão abriu-se e fechou-se. Elizabeth voltou a cabeça. Veio a empregada. Tinha-se de se pagar na caixa, disse Elizabeth, e afastou-se, arrancando-lhe. Assim o sentiu a senhorita Kilman, arrancando-lhe as entranhas do corpo, atirando-se enquanto atravessava a sala, e depois, numa torção final, inclinando polidamente a cabeça, despediu-se. Tinha ido embora. Senhorita Kilman, sentada à mesa de mármore entre os doces, sentiu 1, 2, 3 pontadas de dor. Tinha ido embora. Senhora Dalloway triunfara. Elizabeth tinha ido embora. A beleza tinha ido embora. A juventude tinha ido embora. E ela ali sentada. Depois ergueu-se, hesitando entre as mesinhas, sem direção, e alguém a alcançou, entregando-lhe o pacote da saia, e ela perdeu-se em meio de fardos endereçados para a Índia. Foi parar na seção de especialidades para mães e bebês. Perambulou entre todas as mercadorias do mundo, perecíveis e duradouras. Fiambres, drogas, flores, coisas para escritórios, cheiros vários, suaves ou fortes. Viu-se a si mesma de corpo inteiro em um espelho, perdida, o chapéu de viés, a cara vermelha. Afinal, saiu para a rua. À sua frente erguia-se a torre da Catedral de Westminster, a Casa de Deus. Em meio ao tráfico, ali estava a Casa de Deus. Bruscamente, com seu pacote, encaminhou-se para aquele outro santuário, a abadia, onde sentou, com as mãos unidas ante o rosto, entre outros que ali tinham ido refugiar-se, os oradores de toda espécie, despidos agora de categorias sociais, quase despidos de sexo, quando erguiam as mãos ante o rosto, mas que ao retirar viravam de novo pacatos ingleses da classe média, alguns dos quais desejosos de apreciar os votos de cera. Mas a senhorita Kilman continuava com as mãos no rosto, orava, se encontrava sós, ora acompanhada. Novos fiéis chegavam da rua para substituir os que se iam, e enquanto passavam e desfilavam até o túmulo do soldado desconhecido, ela mantinha os olhos tapados, tentando naquela dupla escuridão, pois a luz da abadia era muito débil, erguer-se acima das vaidades, dos desejos, das comodidades e livrar-se de todo ódio e todo amor. Suas mãos se crispavam, parecia lutar, mas não para os outros. Deus era acessível e suave o caminho que levava a ele. O Sr. Fletcher, aposentado do Tesouro, a Sra. Gorsham, viúva do famoso K.C., aproximavam-se dele simplesmente e, depois de haverem rezado, acomodavam-se no banco, gozavam a música, o órgão ressoava suavemente, e viam a senhorita Kilman, na extremidade da fila, rezando, e como se achava ainda no umbral do seu mundo interior, consideravam-no com simpatia como uma alma que explorava o mesmo território, uma alma de imaterial substância, não uma mulher, uma alma. No entanto, o Sr. Fletcher tinha de retirar-se. Teve de passar por ela e, como era limpo, como um alfinete novo, não pôde deixar de penalizar-se um pouco com a desordem da pobre mulher, seus cabelos caídos, seu pacote no chão. Ela não o deixou passar imediatamente, mas enquanto ele se mantinha de pé, circunvagando o olhar pelos mármores brancos,
os vitrais, os tesouros ali acumulados, pois era extremamente orgulhoso da abadia. Impressionaram-no o tamanho, a robustez, a força daquela mulher que de vez em quando se movia sobre os joelhos. Era tão difícil aproximar-se de Deus, apesar de todo o seu desejo, como haviam impressionado a senhora Dalloway, que não deixou de pensar nela toda a tarde, ao reverendo Edward Whittaker e também a Elizabeth. E Elizabeth esperava um ônibus em Victoria Street. Era tão bom andar pelas ruas, achou que talvez não fosse necessário voltar em seguida para casa. Era tão bom estar fora, ao ar livre, de modo que ia tomar um ônibus, enquanto ali se achava com seu vestido tão justo, tão elegante. Já aquilo começava. Já começavam a compará-la com os álamos, com a aurora, com os jacintos, com as gazelas, com a água das fontes e os lírios dos jardins. Isso lhe tornava um fardo da sua vida, pois preferia estar sozinha no campo a fazer o que bem quisesse. Mas comparavam-na a lírios, e ela devia ir a festas. E Londres era tão aborrecida quando pensava estar sozinha no campo, com seu pai e os cachorros. Ônibus apontavam na esquina. Detinham-se, partiam. Vistosa caravana luzente de vernizes rubros e amarelos. Mas qual deles tomaria? Não tinha preferência. Naturalmente, não forçaria a decisão. Era inclinada à passividade. Sim, faltava-lhe expressão, mas os seus olhos eram lindos, chineses, orientais. E como sua mãe dizia, com tão belos ombros e mantendo-se tão direita, sempre atraía os olhares. E nos últimos tempos, principalmente à noite, quando se interessavam por alguma coisa, pois nunca chegava a entusiasmar-se, era quase bela no seu porte sereno. Em que poderia pensar? Todos os homens se enamoravam dela, e isso, na verdade, aborrecia terrivelmente, pois já estava começando. Sua mãe podia vê-lo. Os galanteios estavam começando. Que ela não se preocupasse com tais coisas, com vestidos, por exemplo. Algumas vezes inquietava Clarice, mas talvez fosse o mesmo que incomodar-se com todas aquelas bonecas e porquinhos da Índia. E agora aquela esquisita amizade com a senhorita Kilman. Bem, considerava Clarissa, lendo o Barão Marbeau às 3 da madrugada, porque não podia dormir. E isto prova que ela tem coração. De súbito, Elizabeth avançou e com a maior desenvoltura abordou o ônibus na frente de todos. Escolheu um assento na Imperial, a impetuosa máquina, um navio pirata. Trepidou, partiu. Ela teve de agarrar-se ao balaúço para não cair, pois aquilo era mesmo um navio pirata, com toda a sua brutalidade, falta de escrúpulos que avançava implacavelmente. Fazia as mais perigosas curvas, colhia este passageiro, desprezava aquele, deslizava por entre o tráfego como uma enguia e precipitava-se insolentemente, com todas as velas pandas, em Whitehall. Tinha ela um pensamento para a pobre senhorita Kilman, que a amava sem ciúme, e para quem havia sido uma gazela no vale, uma lua na clareira. Estava encantada de sentir-se livre, tão delicioso o ar fresco, estava tão abafado lá nos Army and Navy Stores, e agora precisava uma cavalgata. Aquela corrida para Whitehall, e a cada movimento do ônibus, o belo corpo, no seu vestido laranja, respondia livremente como um cavaleiro, como uma figura de proa, pois a brisa a desarranjava um pouco, o calor lhe dava às faces a palidez da madeira envernizada, e os seus belos olhos, sem outros olhos que contemplar, olhavam diretamente para a frente, vazios, brilhantes, com a incrível fixidez e inocência de uma escultura. O que tornava a senhorita Kilman tão penosa de suportar é que falava sempre de seus sofrimentos. E tinha ela razão para isso? E se pertencer a comitês e dedicar-lhe horas e horas, todos os dias auxiliava aos pobres, também seu pai fazia o mesmo. Ela mal o via quando ele se achava em Londres. Deus sabe se o fazia, se era isso que a senhorita Kilman entendia por ser cristã, mas era tão difícil sabê-lo. Ou desejaria ir um pouco mais longe, outro penne até o Strand. Aqui está outro penne, então. Iria até o Strand. Agradavam-lhe as pessoas doentes, e todas as profissões estavam franqueadas às mulheres da sua geração. Dizia a senhorita Kilman. Poderia então formar-se em medicina. Poderia ter uma granja, os animais adoecem seguidamente. Poderia adquirir centenas de acres e ter gente sob seu domínio.
iria vê-los nas suas moradas, ali estava Somerset House. Sim, poderia ser uma excelente granjeira. E essa ideia tão estranha, embora inspirada pela senhorita Kilman, fora quase que inteiramente devida a Somerset House. Era tão esplêndido, tão sério, aquele grande edifício cinzento. E ela gostava de sentir gente trabalhando. Gostava daquelas igrejas, como silhuetas de papel cinzento, margindo o Strand. Era muito diferente Westminster, pensou descendo em Chancery Lane. Tudo parecia ali tão grave, tão atarefado. Em suma, gostaria de ter uma profissão. Seria médica, granjeira, quem sabe se não iria para o parlamento, se necessário, tudo por causa do Strand. Os passos daquela gente atarefada nas suas atividades, as mãos colocando pedra sobre pedra, os espíritos eternamente ocupados, não com frases triviais. Comparar as mulheres com álamos. Divertido, sim, mas idiota. Porém, com os navios, os negócios, as leis, a administração e, além disso, tudo tão majestoso, estava no templo. Tão alegre, o rio, tão piedoso, a igreja. Aquilo a decidiu irrevogavelmente. Dissesse o que dissesse a sua mãe, a ser granjeira ou médica, sentia-se, contudo, um pouco indolente. Era muito melhor não dizer nada. Pareceria uma tolice. É o que às vezes acontece quando a gente está sozinha. Edifícios sem o nome do arquiteto. Multidões que regressam ao centro tinham mais poder do que aquele simples pastor de Kingston, do que os livros que lhe emprestava a senhorita Kilman para estimular o que jazia adormecido, impotente e tímido no chão de areia da consciência, para quebrar a superfície, como uma criança que subitamente distende os braços. Era isso mesmo, talvez um suspiro, um espreguiçar de braços, um impulso, uma revelação que produz os seus efeitos para sempre e depois remergulha no areal. Tinha de ir para casa, tinha de vestir-se para o jantar. Mas que horas seriam? Onde haveria um relógio? Olhou para Fleet Street. Caminhou na direção de São Paulo, como alguém que entra na ponta dos pés e explora de noite, com uma vela, uma casa estranha, com medo de que o dono apareça de súbito à porta do quarto, indagando o que deseja, e ela não se atrevia a aventurar-se naquelas estranhas passagens, naquelas tentadoras ruas transversais, como ninguém se aventura em casa alheia a abrir uma porta que pode ser a do quarto, ou da sala, ou a da despensa, pois os Dalloways não frequentavam o Strand. Era uma pioneira, uma aventureira, arriscando-se, explorando. Em algum sentido, sua mãe o sabia. Ela era muito pouco amadurecida, apegada às suas bonecas, a seus velhos sapatos, um perfeito bebê, o que não deixava de ser um encanto, mas estava visto, havia na família dela a tradição do serviço público. Abadesas, diretoras, superintendentes, dignatárias, isso eram todas, sem maior brilho, na República das Mulheres. Avançou um pouco mais na direção de São Paulo. Agravava-lhe a cordialidade, a fraternidade daquele tráfico. Parecia-lhe bom aquilo. O ruído era tremendo. De súbito ouviram-se trombetas. Os desocupados, explodindo, ecoando no bruar. Uma banda militar, como se todos estivessem em marcha. Mas e se houvesse um moribundo? Se alguma mulher houvesse exalado o último suspiro e a pessoa que a assistia ao abrir as janelas do quarto, onde ela acabava de cumprir esse ato de suprema dignidade, quedasse a olhar para Fleet Street, aquela música marcial teria chegado triunfalmente a seus ouvidos, consoladora, indiferente. Não tinha consciência aquela música. Não reconhecia a aventura nem a desgraça de ninguém, e por isso mesmo era consoladora, até para aqueles que haviam sondado os últimos vislumbres de consciência na face de um moribundo. O esquecimento dos homens nos pode ferir, como nos pode escorroer a sua ingratidão, mas aquela voz, brotando interminavelmente, anos em fora, carrega tudo que pode. Esta promessa, aquele carro, essa vida, aquela profissão, envolve-os e arrasta-os como na tormenta do degelo. É arrastado e sumido um fragmento de osso, uma pétala azul, um tronco de carvalho. Mas era mais tarde do que supunha. Sua mãe não gostaria de que ela andasse aí a flanar sozinha. Voltou, pois, a Strand. Uma lufada, apesar do calor, havia vento. Distendeu uma leve gaze escura sobre o sol e sobre o Strand. As faces empalideceram.
Os ônibus perderam de súbito o brilho, porque embora as nuvens fossem montanhas de brancura, de que se poderiam tirar lascas com um machado, com suas vertentes de ouro, seus jardins suspensos, e tivessem todo o aspecto de morada para a Assembleia dos Deuses por sobre o mundo, estavam sempre num perpétuo movimento, trocavam sinais quando, como para seguir um plano previamente traçado, ora desabava um pícaro, ora todo um bloco, do tamanho de uma pirâmide, até então inalterável, avançava para o centro, ou gravemente conduzia a procissão para um novo ancoradouro. Embora parecessem fixas em seus postos, repousando em perfeita unanimidade, nada podia ser mais leve, mais livre, mais sensível do que aquela superfície de neve ou ouro. Mudar, sumir, dispersar a solene assembleia era imediatamente possível. E apesar da grave fixidez, da solidez e da força acumulada, ora mandavam luz à terra, ora mandavam sombra. Tranquila, habilmente, Elizabeth Dalloway subiu no ônibus de Westminster. A luz e a sombra, indo e vindo, avivando de amarelo as bananas, amortecendo de cinza as paredes, amortecendo de cinza o Strand, avivando de amarelo os ônibus, pareciam a Septimus Warren Smith, estendido no sofá do quarto, fazer-lhe misteriosos acenos e sinais, enquanto olhava o ouro fluido arder e fanar-se, com a assombrosa sensibilidade de uma criança, de uma criatura viva, por sobre as rosas do papel do forro. Fora as árvores estendiam a sua folhagem, como redes no abismo do ar. O quarto estava cheio do fragor das águas, e através das vagas chegava o canto da passarada. Todas as potências derramavam-lhe na cabeça os teus tesouros, e a sua mão jazia no dorso do sofá, tal como a vira à tona das águas, ao banho, enquanto os cães, lá longe, estavam ladrando. Nada mais temas, diz o coração no corpo, nada mais temas. Não tinha medo. A cada momento a natureza lhe dava a entender, com algum risonho aviso, como aquela mancha de ouro que percorria a parede. Ali, ali, ali. A sua intenção de revelar-lhe, agitando as plumas, sacudindo as tranças, lançando o manto de um modo ou de outro, mas com beleza, sempre com beleza, ou ficando a seu lado para sussurrar entre as mãos em concha as palavras de Shakespeare, a intenção de revelar-lhe o seu oculto sentido. Résia, sentada à mesa, vigiava-o enquanto terminava um chapéu. Viu-o sorrir. Era, pois, feliz, mas não suportava vê-lo sorrir daquele jeito. Aquilo não era casamento, não era próprio de um marido mostrar-se assim tão esquisito, sobressaltar-se, rir, ficar horas e horas silencioso ou ordenar-lhe de repente que escrevesse. A gaveta da mesa estava cheia daqueles escritos sobre a guerra, sobre Shakespeare, sobre grandes descobertas, sobre a inexistência da morte. Ultimamente excitara-se de súbito, sem motivo algum, e tanto o Dr. Holmes como Sir William Bradshaw diziam que a excitação era o que havia de pior para ele, e agitara as mãos, gritando que conhecia a verdade, que conhecia tudo. Aquele homem, o amigo morto, Evans, tinha voltado, dizia. Estava cantando por detrás do biombo. Ela escrevia o que ele falava. Alguma coisa era muito bonita, outras verdadeiras tolices. E sempre parava no meio e mudava de ideia. Desejava acrescentar algo, ouvia algo novo, escutava com a mão no ouvido. Mas ela não ouvia nada. E uma vez surpreenderam a camareira, morta de riso, a ler um daqueles papéis. Foi horrível, pois Septimus começara a bradar contra a crueldade humana, a queixar-se de como os homens se despedaçam mutuamente. Aquele que tomba, disse, os outros reduzem-no a pedaços. Holmes nos persegue, dizia, e inventava histórias sobre Holmes, Holmes comendo mingau de aveia, Holmes lendo Shakespeare, e sacudiu-se de riso ou furor, pois o Dr. Holmes parecia encarnar para ele alguma coisa horrível. Natureza humana, era assim que o chamava. Depois vinham as visões. Afogara-se, costumava dizer, e jazia sobre um penhasco,
sob o alarido das gaivotas, e por sobre o encosto do sofá contemplava lá embaixo o mar. Ou então ouvia música. Na verdade, só ouvia um realejo na rua, ou o pregão de algum vendedor ambulante. Mas ele exclamava, maravilhoso, e as lágrimas lhe escorriam pelas faces. Isto era mais terrível de tudo, ver um homem como Séptimos, que havia lutado, que era um bravo, chorar daquela maneira. E ele continuava a escutar, até que subitamente gritava que estava caindo nas chamas. E tão vivamente o fazia que ela chegava a olhar como se houvesse chamas mesmo. Mas nada havia. Estavam sozinhos no quarto. Era um sonho, dizia-lhe, e tranquilizava-o. Afinal, mas às vezes ficava também assustada e suspirava enquanto cozia. O seu suspiro era terno e encantador, como o vento num bosque, ao crepúsculo. Ora pousava a tesoura, ora voltava-se para apanhar alguma coisa da mesa. Um leve movimento, um roçar de pano, uma batida denunciavam a sua presença junto à mesa em que cozia. Dentro as pálpebras, entrecerradas, ele podia ver a sua confusa silhueta, o miúdo vulto escuro, a face e as mãos, seus movimentos em redor da mesa quando tomava um carretel ou procurava alguma fita, pois era vezeira em extraviar as coisas. Estava fazendo um chapéu para a filha casada da senhorita Filmer, que se chamava... Havia-lhe esquecido o nome. Como é o nome da filha casada da senhorita Filmer? Perguntou ele. Senhora Peter, dizia Résia. Tinha medo de que ficasse muito pequeno, acrescentou, erguendo o chapéu ante os olhos. A senhorita Peter era uma mulher imponente, mas Résia não gostava dela, só porque a senhora Filmer se mostrava tão bondoso com ambos. Deu-me uvas esta manhã. É que Résia desejava fazer alguma coisa para mostrar sua gratidão. Ao entrar no quarto, na última noite, encontrara a senhora Peter, que os julgava ausentes, tocando o gramofone. Deveras? Indagou Séptimos. Ela estava tocando o gramofone? Sim, Résia já lhe havia falado nisso. Encontrara a senhora Peter tocando o gramofone. Começou com toda a precaução a abrir os olhos para ver se na verdade havia ali um gramofone. Mas as coisas reais eram demasiado excitantes. Devia ter cuidado, não queria ficar louco. Primeiro olhou para os figurinos, na prateleira interior, e depois gradualmente para o gramofone com a sua trompa verde. Nada podia ser mais real. E depois, reunindo toda a coragem, olhou para o aparador, para a bandeja de bananas, para a gravura da Rainha Vitória e do Príncipe Consorte, para a lareira com a jarra de rosas. Nenhuma daquelas coisas se movia, tudo estava quieto, tudo era real. É uma mulherzinha linguaruda, disse Résia. E que faz o marido? Indagou Séptimos. Ah, disse Résia, tentando lembrar-se. Parece que a senhora Filmer dissera que viajava para alguma companhia. Atualmente ele se acha em Hull, disse ela. Atualmente, dissera-o, com o seu sotaque italiano. Ela própria o dissera. Séptimos levou as mãos aos olhos, de modo a ver-lhe somente um pedaço do rosto de cada vez. Primeiro o queixo, depois o nariz, depois a fronte, pois tinha medo de que estivessem deformados, houvesse neles alguma terrível marca. Mas não, ali estava ela, perfeitamente natural, cozendo, com os lábios apertados, e a tranquila, melancólica expressão que têm as mulheres quando cozem. Mas não havia nada de terrível, assegurou-se, olhando-lhe uma terceira vez, o rosto, as mãos. Que havia nela de temível ou repugnante sentada ali, à luz do dia, costurando? A senhora Peter era linguaruda. O senhor Peter estava em Hull. Por que então encolerizar-se e profetizar? Por que voar assim, expulso e torturado? Por que tremer e soluçar junto às nuvens? Por que descobrir verdades e enviar mensagens quando Résia estava sentado a prender alfinetes no peito do vestido e o Sr. Peter se achava em Hull? Milagres, revelações, agonias, quedas no mar ou nas chamas, tudo se desvanecia agora, pois enquanto via Résia guarnecer o chapéu de palha da senhora Peter, sentia-se em uma colcha de flores. É muito pequeno para a senhora Peter, disse Séptimos. Pela primeira vez durante dias estava falando como antes. Por certo que era pequeno, absurdamente pequeno, disse Résia. Mas a senhora Peter assim o escolhera. Séptimos lhe tomou nas mãos.
Disse que era um chapéu de macaquinho, de realejo. Como alegrar aquilo! Fazia semanas que não riam assim, troçando em particular, como marido e mulher. Isto é, se a senhora Filmer entrasse, ou a senhora Peter, ou qualquer outra pessoa, não compreenderiam do que estavam rindo os dois. Aqui, disse ela, pregando uma rosa no lado do chapéu, nunca se sentira tão feliz. Nunca, em toda a sua vida. Mas assim ainda ia ficar mais ridícula, disse Peter. Agora a pobre mulher ia parecer um leitão na feira. Ninguém a fazia rir como Septimus. Que tinha ela no cesto de costura? Tinha fitas e contas, bombons, flores artificiais. Emborcou tudo na mesa, ele começou a combinar cores disparatadas, pois, embora não tivesse jeito, nem mesmo para fazer um pacote, possuía um olho maravilhoso, e seguidamente acertava, algumas vezes fazia absurdos. Estava visto, mas, outras vezes, acertava maravilhosamente. Vai ficar com um chapéu magnífico, murmurava ele, apanhando uma coisa e outra, enquanto Reza, ajoelhada junto dele, olhava por cima do seu ombro. Agora estava pronto, isto é, o projeto. Ela devia coser, mas era preciso muito, muito cuidado, recomendou Septimus, para conservar tudo exatamente como ele havia ajustado. Rézia começou a coser. Quando ela cose, pensou ele, faz um ruído como de chaleira na trempe, um cicio, um afanoso murmurinho, os dedinhos firmes picando, puxando a agulha rápida, rebrilhando. Podia o sol ir e vir sobre as cornijas, sobre o forro de papel, mas ele esperaria, pensou, estirando as pernas, contemplando as suas meias enroladas nos tornozelos. Esperaria naquele tépido local, naquele recesso de ar tranquilo, como os que a gente encontra às vezes na orla de um bosque, à tarde, quando devido a uma depressão do terreno ou a uma especial disposição das árvores, pois devemos ser antes de tudo científicos. O calor como se espraia e o ar roça as faces como a asa de um pássaro. Pronto, disse Rézia, girando o chapéu da senhora Peter na ponta dos dedos. Por enquanto basta. Mais tarde eu... E a frase jorrava, corria, como uma torneira satisfeita de estar aberta. Admirável. Nunca fizera ele nada de que se sentisse tão orgulhoso. Era tão real, tão substancial. O chapéu da senhora Peter. Olha, olha, dizia a Septimus. Sim, ela sempre olharia com gosto aquele chapéu, pois ele tinha voltado a si, ele tinha rido, haviam estado a sós, os dois, sempre gostaria daquele chapéu. Septimus lhe disse que o experimentasse. Mas eu devo ficar tão esquisita com ele, exclamou Rézia, correndo ao espelho e mirando-se de todos os lados. Mas logo tirou o chapéu, porque batiam à porta. Sir William Bradshaw? Já teria ele mandado chamar? Não, era apenas a menina com o jornal da tarde. Então aconteceu o que sempre acontecia, o que lhes acontecia todas as noites. A meninazinha chupava o dedo à porta. Rézia ajoelhou-se junto dela. Rézia arrulhava, beijava. Rézia tirou um saco de bombons da gaveta, pois sempre assim acontecia. Primeiro uma coisa, depois outra. Pois assim fazia ela, primeiro uma coisa, depois outra. Dançaram, pularam as duas, rodeando o salão. Apanhou o jornal. Surrey perdera, leu em voz alta. E havia uma onda de calor. Surrey perdeu, repetiu Rézia. E havia uma onda de calor que fazia parte daquele seu brinquedo com a neta da senhora Filmer. Ambas a rir, a tagarelar ao mesmo tempo no seu brinquedo. Ele sentia-se muito cansado, muito feliz, desejaria dormir, fechar os olhos, mas logo que deixou de ver, o barulho do brinquedo se foi tornando indistinto, cada vez mais estranho, como se gente a procurar qualquer coisa que, sem nada encontrar, se fosse afastando, afastando. Ergueu-se aterrorizado. Que via ele? A bandeja de bananas no aparador. Ninguém estava ali. Rézia tinha levado a menina para a mãe. Eram horas de ir para a cama. Era isso, estava sozinho para sempre. Tal a sentença pronunciada em Milão, quando entrara na sala e as vira cortando tela com as tesouras. Sozinho para sempre. Estava sozinho, com a bandeja e as bananas. Sozinho exposto naquela desolada altura, estendido. Mas não nunca colina. Não num penhasco. No sofá da senhora Filmer. E quanto às visões, às faces, as vozes dos mortos, onde é que estavam? Havia um biombo à sua frente, com juncos negros e andorinhas azuis.
onde uma vez vira montanhas, onde vira faces, onde tinha visto a beleza. Estava agora um biombo. Evans, gritou. Não veio resposta. Algum rato guinchava, ou agitava-se uma cortina. Aquelas eram as vozes dos mortos. O biombo, o balde de carvão, o aparador permaneciam com ele. Enfrentaria o biombo, o balde de carvão e o aparador. Mas Rézia irrompeu na sala, tagarelando. Tinha chegado uma carta. Estavam modificados todos os projetos. A senhora Filmer, afinal, não poderia ir a Brighton. Não havia tempo para avisar a senhora Williams. E, na verdade, tudo aquilo era muito aborrecido. Só de olhar o chapéu, mas quem sabe se ainda não poderia, mais um pequeno retoque, e sua voz morreu em uma alegre melodia. Maldição! Gritou ela. Era um dos seus brinquedos aquela praga. A agulha se havia quebrado. Chapéu, criança, coisa depois outra, animava tudo, enquanto cozia. Queria que ele dissesse, mudando a rosa, não melhoraria o chapéu? Sentou-se na ponta do sofá. Estavam perfeitamente felizes agora, disse ela de repente, pousando o chapéu, pois agora lhe poderia dizer tudo, podia dizer-lhe o que quer que lhe viesse à cabeça. Fora esta, ou quase, a primeira impressão que ele lhe causara ao entrar aquela noite no café com seus amigos ingleses. Tinha entrado, um pouco tímido, olhando em redor, e o chapéu lhe caíra da mão quando o dependurava no cabide. Lembrava-se de tudo. Sabia que era inglês, embora não fosse um desses grandalhões que a sua irmã admirava, pois sempre fora delgado, mas tinha boa cor, e com aquele grande nariz, aqueles olhos brilhantes, a sua maneira de sentar-se um pouco inclinado para a frente, fizera pensar, como muitas vezes lhe dissera, em um jovem falcão na primeira vez em que o vira, quando estavam a jogar dominó e ele havia entrado. Um jovem falcão, mas com ela sempre fora muito gentil. Nunca o vira de mau humor, ou embriagado, apenas 3, às vezes, durante aquela horrível guerra, mas mesmo assim, quando ela chegava, esquecia tudo, qualquer coisa neste mundo, qualquer pequena dificuldade com o seu trabalho, tudo que lhe ocorresse dizer-lhe, ele logo compreendia. Nem com a própria família se dava o mesmo. Mais velho do que ela e mais inteligente, tão sério que ele era, tentando fazer com que ela lesse Shakespeare antes mesmo que pudesse compreender uma história infantil em inglês. E com muito mais inteligência ele a auxiliaria, e ela também poderia auxiliá-lo. Mas tratava-se agora daquele chapéu, e depois já ia ficando tarde. Ainda haveria Sir William Bradshaw. Levou as mãos à cabeça para que Septimus lhe dissesse se gostava ou não do chapéu. E enquanto permanecia sentado esperando de olhos baixos, ele podia seguir-lhe o pensamento, como um pássaro sempre revoando de ramo em ramo, sempre pousando onde ele via. Podia seguir-lhe o pensamento, enquanto ela quedava numa dessas posturas de abandono que tomava naturalmente, sorrindo-lhe quando ele dizia alguma coisa, como um pássaro esvoaçante que se afirma, afinal, em um galho. Mas ele se lembrava agora. Bradshaw dissera, as pessoas de quem mais gostamos não nos servem quando estamos doentes. Bradshaw dissera que ele devia aprender a descansar. Bradshaw dissera que eles deviam separar-se. Deviam. Por que deviam? Que poder tinha Bradshaw sobre ele? Que direito tem Bradshaw para dizer, deve, a mim? Indagou. É porque falavas em matar-te, disse Rézia. Felizmente podia agora dizer qualquer coisa a Septimus. Com quem então estava em poder dos dois? Holmes e Bradshaw perseguiam. O bruto de focinho ensanguentado estava a farejar os sítios mais secretos. Podia dizer, deve. Onde estavam os papéis? As coisas que ele havia escrito? Trouxe-lhe os papéis, as coisas que Septimus havia escrito, as coisas que ela havia escrito para ele. Espalhou-as no sofá. Olharam-nas juntos, diagramas, desenhos pequeninos, homens e mulheres empunhando bastões, com asas, seriam asas, com asas nas costas, círculos traçados com moedas, sóis e estrelas, precipícios zigue-zagueantes com alpinistas subindo atados uns aos outros, que pareciam garfos e facas. Paisagens marinhas com risonhas caras a emergir do que talvez fossem ondas. O mapa do mundo. Queima-os, gritou ele.
agora os escritos de como cantavam os mortos atrás dos redondedros, odes ao tempo, conversações com Shakespeare, Evans, 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 as suas mensagens dentre os mortos, não cortar árvores, falar com o primeiro-ministro, amor universal, significação do mundo, queima-os, gritou. Mas Rézia protegeu-os com as mãos. Alguns eram muito bonitos, pensava. Atá-los-ia, pois não tinha envelope, com uma fita de seda. Mesmo que o levassem, disse, iria com ele. Ninguém poderia separá-los contra a vontade de ambos, disse ela. Emparelhando as bordas, ergueu os papéis e atou o maço quase sem olhar. Sentada bem perto dele, a seu lado pensava Séptimos, com todas as pétalas a cercá-la. Rézia era uma árvore em flor, e dentre seus ramos olhava a face de um legislador, ela que havia alcançado um santuário onde não temia a ninguém, nem a Holmes, nem a Bradshaw, um milagre, um triunfo, o último e o maior. Imobilizado ele havia subir a terrível escada, ladeada por Holmes e Bradshaw, homens que não pesavam menos de 80 quilos, que mandavam as esposas à corte, homens que ganhavam 10.000 libras por ano e falavam do senso da medida, que divergiam nos seus vereditos, pois Holmes dizia uma coisa e Bradshaw outra, embora fossem juízes que confundiam a visão e o aparador, que não viam nada claro, embora ditassem regras, embora as impusessem. De ambos, Rézia triunfava. Pronto, disse ela, os papéis estavam atados, ninguém os levaria, ia guardá-los. E disse ela, ninguém separaria aos dois. Sentou-se a seu lado, dando-lhe o nome daquele falcão ou corvo, que por maléfico e nocivo às colheitas, era exatamente como ele. Ninguém poderia separá-los, disse ela. Depois ergueu-se para ir ao quarto, guardar as suas coisas, mas ouvindo vozes e supondo fosse o Dr. Holmes, correu a impedi-lo que subisse. Séptimos agora a ouvia falar com Holmes na escada. Mas, minha cara senhora, eu venho como amigo, dizia Holmes. Não lhe permitirei que veja meu marido, dizia ela. Séptimos imaginava com uma galinhazinha de asas tufadas a barrar-lhe a passagem. Mas Holmes insistia. Minha cara senhora, permita-me, dizia Holmes, afastando-a. Holmes era um homem corpulento. Holmes estava subindo a escada. Holmes ia entrar porta adentro. Holmes diria, com uma crise, hein? Holmes o levaria embora. Mas não, nem Holmes, nem Bradshaw. Erguendo-se com certa dificuldade, trôpego até, fitou a reluzente faca de cortar pão da senhora Filmer, com a palavra pão gravada no cabo. Ah, mas iria sujá-la. E o gás? Mas era demasiado tarde. Holmes se aproximava. Poderia utilizar as navalhas, mas Rézia, que sempre fazia das suas, havia guardado. Restava a janela, uma daquelas grandes janelas do hotel do Bloodbury. O aborrecido, importuno e melodramático gesto de abrir a janela e arremessar-se na rua. Era a ideia que os outros faziam da tragédia. Não ele, nem Rézia, pois Rézia estava com ele. A Holmes e Bradshaw agradavam tais coisas. Sentou-se no peitoril, mas esperaria até o último momento. Não desejava morrer. A vida era boa, o sol aquecia, se não fossem os seres humanos. Um velho que descia a escada da casa à fronteira estacou e ficou a olhar para ele. Holmes já estava na porta. Isto é para você, gritou-lhe Séptimos, e arrojou-se com força, violentamente, sobre a cerca da senhora Filmer. O covarde, gritou o Dr. Holmes, precipitando-se. Rézia correu à janela, viu, compreendeu. Dr. Holmes e a senhora Filmer esbarraram um contra o outro. A senhora Filmer tirou o avental e, tapando os olhos de Rézia, levou-a para o quarto. Havia um grande movimento, acima e abaixo, nas escadas. Dr. Holmes entrou no quarto, branco como um lençol trêmulo, com um copo na mão. Ela devia ter coragem e beber alguma coisa. Que seria aquilo? Qualquer coisa adocicada, pois o marido estava horrivelmente mutilado. Não recuperaria a consciência e ela não deveria vê-lo. Tinha de poupar-se, cuidar-se o mais possível. Era preciso afrontar o interrogatório. A pobre senhora, quem poderia ter previsto aquilo? Um súbito impulso. A ninguém cabia a mínima culpa, disse a senhora Filmer. Por que diabo fora ele fazer aquilo? Era a coisa que o Dr. Holmes não podia conceber.
Parecia résia à medida que ia bebendo a droga açucarada, que escancarava amplas janelas que entravam em algum jardim. Mas onde? O relógio estava batendo. 1, 2, 3. Que sutil era o som, comparado com todos aqueles rumores, murmúrios. Sutil, sensível, como o próprio Séptimos. Ela estava mergulhando no sono, mas o relógio continuava batendo. 4, 5, 6. E a senhora Filmer, sacudindo o avental, será que iriam trazer o corpo para ali? Parecia fazer parte do jardim, parecia uma bandeira. Vira uma vez uma bandeira arrear-se lentamente no mastro, quando estava com sua tia, em Veneza. Os que morriam em combate eram assim saudados, e Séptimos estivera na guerra. As recordações que lhe vinham eram quase todas felizes. Pois o chapéu correu através de um trigal. Onde seria? Até uma colina, em alguma parte à beira-mar, pois havia barcos, gaivotas, borboletas. Sentaram-se sobre um rochedo. Estavam também sentados em Londres, e num entre-sonho chegava-lhe pela porta do quarto um rumor de chuva caindo, estalido das ervas secas, a carícia do mar, abrigando a ambos numa sonora concha e murmurando qualquer coisa para ela, que jazia na margem como uma florada a espazir-se sobre um túmulo. Morreu, disse ela, sorrindo para a pobre velha que a velava, com os francos olhos azuis fixos na porta. Não iam trazê-lo para ali, não era? Mas a senhora Filmer garantia. Ah, não, iriam levá-lo embora. Deveria dizer-lhe isso. Os casados devem permanecer juntos, mas deviam fazer como o doutor recomendara. Deixa-na dormir, disse o Dr. Holmes, tomando-lhe o pulso. Ela entreviu o amplo contorno do seu corpo escuro contra a janela. Sim, era o Dr. Holmes. Um dos triunfos da civilização, pensou Peter Walsh. É um dos triunfos da civilização. Enquanto a estrudulava a clara campainha da ambulância. Rápida, límpida, corria a ambulância para o hospital. Após haver recolhido instantaneamente, humanamente, algum pobre diabo, algum ferido na cabeça, abatido pela doença, atropelado talvez a uns 5 ou 2 em um daqueles cruzamentos, como pode acontecer a qualquer um de nós. Isso era a civilização. Isso o que impressionava ao regressar do Oriente, a eficiência, a organização, o espírito comunal de Londres. Cada caminhão ou carro se afastava de moto própria para deixar passar a ambulância. Talvez parecesse mórbido, se não fora antes de tudo comovedor, o respeito perante aquela ambulância com a sua vítima dentro. Homens afanosos, a caminho de casa, pensavam, ao vê-la, numa esposa, ou talvez em que bem poderiam estar eles próprios ali, estendidos à maca, entre um médico e uma enfermeira. Ah, mas o pensamento se torna mórbido, sentimental, logo que se começa a evocar doutores e cadáveres. Uma leve e agradável animação, uma espécie de volúpia também, que se acrescenta à impressão visual, adverte-nos de que não convém ir muito longe nesse assunto, fatal para a arte, fatal para a amizade. Isso mesmo, e no entanto, pensava Peter Walsh, enquanto a ambulância dobrava a esquina, embora ainda se lhe ouvisse a campainha na rua próxima e depois, mais longe, em Tuthill Court Road. Este é um privilégio da solidão. Pode a gente fazer o que bem nos parece. Pode-se até chorar, se ninguém está olhando. Esse impressionabilidade, tal fora o seu mal na sociedade anglo-indiana, sempre chorava ou ria no momento inadequado. Tem alguma coisa em mim, pensou, parado junto à caixa postal, que poderia agora dissolver-se em lágrimas. Por que motivo só Deus o sabe. Alguma impressão de beleza, talvez, e o peso do dia que, iniciado com a visita a Clarissa, o exauria com o seu calor, a sua intensidade e a interminável queda de uma impressão após a outra, no fundo da cela escura onde quedavam e que ninguém jamais descobriria. Em parte por esse motivo, por esse completo e inviolável segredo, a vida se lhe entoava-lhe como um jardim inhoto, cheio de atalhos e recessos, um surpreendente jardim. Na verdade, momentos como esses nos cortam a respiração, momentos como o que vivera junto à caixa postal do museu e em que tudo aparece junto, aquela ambulância e a vida e a morte.
Era como se aquela onda de emoção o tivesse erguido ao alto de um telhado, e o resto de si mesmo ficasse lá embaixo, a descoberto, como uma alva praia semeada de conchas e mariscos. Fora o seu mal na sociedade anglo-indiana, toda aquela impressionabilidade. Clarissa, outrora, quando iam juntos a alguma parte, na imperial de um ônibus, Clarissa, tão mutável à superfície, tão facilmente impressionável, ora cheia de animação, sempre vibrante naqueles dias e tão boa companheira, sempre a cata, ali da imperial do ônibus, de cenas, tabuletas e tipos urbanos, pois costumavam explorar Londres e trazer pacotes cheios de tesouros da feira de Caledônia. Clarissa tinha então uma teoria. Tinham ambos montões de teorias, sempre teorias, como todos os jovens as têm. Era para explicar aquele sentimento de insatisfação por não conhecerem as outras pessoas, por não serem conhecidos. Pois como poderiam conhecer-se? Encontravam-se um dia, outro dia, depois não se avistavam durante meses, anos. Era lamentável, convinham, o pouco que as pessoas se conheciam umas às outras, mas Clarissa dizia no ônibus da Shaftesbury Avenue que se sentia em toda parte. Não, aqui, e batia nas costas do banco, mas em toda parte. Estendia a mão enquanto corriam pela Shaftesbury Avenue. Ela era tudo aquilo, de modo que para conhecê-la ou a qualquer outra pessoa, era só procurar a gente que fosse o seu complemento, a gente e também os lugares. Tinha estranhas afinidades com gente a quem nunca falara. Essa mulher na rua, aquele homem atrás de um balcão, até mesmo com árvores ou galpões, que tudo redundava numa transcendental teoria que, combinado com seu horror à morte, a induzir a acreditar ou a dizer que acreditava, pois era todo ceticismo, que, sendo tão momentâneas as nossas aparições, a nossa parte invisível, em comparação com a outra, a que se não mostrava, mas que era tão extensa, talvez esse invisível eu sobrevivesse, se refizesse de algum modo, ligado a esta ou aquela pessoa, ou mesmo frequentando certos lugares após a morte. Talvez. Considerando aquela longa amizade de quase 30 anos, dir-se-ia confirmada a teoria de Clarissa. Por breves que fossem os seus reais encontros, breves, acidentados e até constrangedores, com todas as ausências e interrupções, naquela manhã, por exemplo, justamente quando estava começando a falar a Clarissa, entrara Elizabeth, como uma potranca de pernas altas, bela, silenciosa. O efeito que haviam tido na vida deles era, de fato, incomensurável. Havia um mistério naquilo. Recebia-se uma dura, amarga, desagradável semente. Aqueles encontros tão penosos às vezes, mas eis que nos mais imprevistos lugares aquilo floria, abria-se, aromava, deixava-se tocar, saborear, olhar, entregando toda a sua poesia e significação, depois de jazer longos anos perdido. Assim viera Clarissa ter com ele, a bordo do navio do flanco de Malaya, evocada pelas mais estranhas coisas, como essa tonta da Sally Santon, tão franca, tão impulsiva, pensara nele, ao ver hidrângeas azuis. Clarissa o influenciava mais do que qualquer outra pessoa conhecida, e sempre se lhe apresentava de um modo imprevisto, fria, senhoril, crítica, ou arrebatadora, romântica, relembrando prados ou searas da Inglaterra. A maioria das vezes vira no campo, não em Londres, uma cena após a outra em Burton. Chegara ao hotel, atravessou o hall com seus grupos de cadeiras e sofás vermelhos. As suas folhagens pontiagudas e secas. Tirou a chave do quadro, a moça lhe alcançou algumas cartas. Subiu as escadas. Em Burton, vira-as mais tempo em Burton, naquele verão quando ali passaram uma semana ou duas como era costume. Primeiro parada no alto de uma colina, defendendo os cabelos revoltos, a capa ao vento e apontando, gritando-lhes que avistava o Severn lá embaixo, ou no mato fazendo ferver a chaleira. Muito sem jeito, aliás, o fumo desenrolava-se de encontro às suas faces, e através dele entremostrava-se a sua carinha afogueada. Ou então, quando ela pedia um copo de água de passagem a alguma velha que ficava à porta, a segui-los com o olhar,
sempre andavam a pé, os outros a cavalo ou de carro. Ela detestava andar de carro, detestava todos os animais, exceto aquele seu cachorro. Andavam milhas e milhas pela estrada. Clarissa detinha-se para orientar-se e guiava-o através do campo. E durante todo o tempo em que velavam, discutiam poesia, indivíduos, políticas. Ela era tão radicalista. Não atentava em coisa alguma no caminho, salvo quando ela parava com uma exclamação ante uma paisagem, uma árvore, e fazia com que ele também olhasse. E assim de novo, através das noites, ela sempre adiante com uma flor para a tia e jamais cansada de caminhar, apesar da sua fragilidade. Até chegaram em Burton a escurecer. E após o jantar, o velho Brakecoff abria o piano e punha-se a cantar sem voz alguma. E eles ali, agarrados às poltronas, esforçando-se por não rir, mas sempre acabavam explodindo. E riam, sem motivo, pois estava visto que Brakecoff jamais desconfiaria. E depois, pela manhã, andar daquilo para ali, pela frente da casa, como uma lavandisca. Ah, uma carta sua, o envelope azul, a sua letra, e tinha de lê-la. Mais um encontro, mais um daqueles penosos encontros. Ler a sua carta demandava um esforço incrível. Estava encantada de tornar a vê-lo. Precisava dizer-lhe isso, e era só. Mas aquilo transtornou, aborreceu, desejaria que não houvesse escrito. Aquilo era como um cotovelão nos nervos. Por que não o deixava em paz? Afinal de contas, casara com Dalloway e vivera com ele em perfeita felicidade durante todos aqueles anos. Esses hotéis não são locais consoladores. Longe disso, todo mundo de pendura chapéu nesses cabides, até as moscas, pensando bem, haviam pousado no nariz de todo mundo. E quanto à limpeza, não era propriamente limpeza, mas desnudez, frialdade, uma coisa que tinha de ser. Alguma árida matrona punha-se a rondar pela madrugada, farejando e inspecionando, e obrigava as camareiras de nariz gelado a esfregar com toda a força, como se o futuro hóspede fosse algum assado que se tivesse de servir numa travessa imaculadamente limpa. Para dormir, uma cama, para sentar, uma cadeira, para escovar os dentes e barbear-se, um copo, um espelho, os livros, as cartas, a roupa íntima espalhadas por sobre a impessoalidade dos móveis, como impertinentes incongruências. E fora a carta de Clarissa que lhe fizera compreender tudo isso, estava encantada de tornar a vê-lo. Tivera de lhe dizer, dobrou a carta, pô-la de parte. Nada no momento o induziria a lê-la outra vez. Para que a carta lhe chegasse às 6 horas, deveria ela ter sentado a escrevê-la logo que ele a deixara. Pregara-lhe o selo, mandara pôr no correio. Era bem seu aquilo, a visita abalara. Comovera bastante. Por um momento, quando lhe beijava a mão, ela lamentara sua perda. Invejara-o até, recordando provavelmente, assim lhe parecera, alguma coisa que ele havia dito. Como não transformaria um mundo se o tivessem desposado? Ao passo que na realidade era outra, o envelhecimento, a mediocridade. Depois obrigava-se com a sua indomável vitalidade a não mais pensar naquilo, pois havia nela uma corrente de vida cuja força, resistência e poder de derribar obstáculos e transportá-la em triunfo, acima de tudo era, sem dúvida, inigualável. Sim, mas tivera uma reação logo que ele a deixara. De certo se afligia muito por sua causa. Pensaria em tudo o que poderia fazer no mundo para agradar-lhe, faltando sempre a única coisa, e imaginava com as lágrimas a lhe correrem pelas faces e dirigindo-se à escrivaninha, a fim de lhe garatujar aquelas linhas que ele acharia tão lisonjeiras. Encantada de tornar a ver-te, e realmente sentia. Peter Walsh tinha agora desatado os sapatos. Mas se casassem, não seria um sucesso. O resto, afinal de contas, sucedera muito mais naturalmente. Era estranho, era isso mesmo. Muita gente o sentia. Peter Walsh, que vivera respeitavelmente, desempenhara os cargos comuns com invejável competência, era estimado, mas consideravam-no um tanto excêntrico, cheio de atitudes.
Era estranho que ele mostrasse, agora que tinha os cabelos grisalhos, um ar satisfeito, um ar de quem dispusesse de reservas. Era isso que o tornava atraente para as mulheres, que apreciavam não o sentir demasiado masculino. Havia algo de estranho na sua pessoa, ou no seu íntimo. Acaso o fato de ser afeiçoado aos livros? Nunca, quando em visita, deixava de examinar o livro que estava sobre a mesa. Agora mesmo estava lendo com os cordões dos sapatos arrastando no chão. Ou por ser um gentleman, ou que se via pelo mundo como esvaziava o cachimbo, ou como lidava com as mulheres. Pois era um tempo encantador e ridículo ver como qualquer moça sem miolo o tinha logo à sua mercê, mas o risco era todo dela. Isto é, por mais fácil que fosse de conduzir e com toda a sua alegria e boa sombra, só se deixava levar até certo ponto. Ela dissera alguma coisa. Não, ele é que o tinha adivinhado. Descalçou os sapatos, esvaziou os bolsos, juntou com o canivete. Pareceu um instantâneo, de Daisy na varanda. Daisy, toda de branco, com um fox terrier sobre os joelhos. Cantadora, morena. O melhor retrato seu que conhecia. Ocorrera, afinal, tão naturalmente, muito mais naturalmente do que Clarissa. Sem barulho, sem incômodo, sem suscetibilidade, nem inquietações. De vento em popa. E a morena, a adorável jovem da varanda, exclamava. Podia ouvi-la, que naturalmente lhe daria tudo. Gritava. Não tinha o senso da discrição. Tudo quanto ele desejasse. Gritava, correndo a seu encontro, embora os outros pudessem reparar, e não tinha mais que 24 anos, e 2 filhos. Bem, metera-se realmente em uma embrulhada, na sua idade, e isso mais intensamente eu sentia quando despertava à noite, e supondo que se casassem, para ele seria excelente, mas para ela, a senhora Burgess, uma boa e discreta senhora a quem fizera confidências, achava que aquela sua ida à Inglaterra, ostensivamente para consultar advogados, serviria para que Daisy reconsiderasse, pensasse no que ia fazer. Tratava-se da sua posição, dizia a senhora Burgess, das convenções sociais, do futuro dos seus filhos. Seria a qualquer momento uma viúva com um passado, arrastando-se pelos subúrbios, ou melhor, algo de indiscriminado. O senhor conhece o gênero, demasiado pintadas. Mas Peter Washer zombava de tudo isso. Ainda não pensava em morrer. De qualquer modo, ela devia decidir por si mesma, julgar por si mesma, pensava ele. Andando de meias pelo quarto e alisando a sua camisa de peitilho, pois poderia ir à recepção de Clarice ou a algum concerto, se é que não preferia ficar no quarto a ler um absorvente livro escrito por alguém que conhecera em Oxford. Se aposentasse, era isso que faria, escrever livros. Iria a Oxford e pesquisaria na Bodleian. Em vão, a morena, adorável jovem, corria até a extremidade da varanda. Em vão lhe abanava. Em vão lhe gritava que não se importava o mínimo com o que dissessem os outros. Ali estava ele, o homem que ela mais considerava. Perfeito gentleman, tão atraente, tão distinto. Sua idade não significava para ela a menor diferença. A andar de um lado para o outro no quarto de um hotel em Bloomsbury, barbeando-se e continuando, enquanto erguia jarros e largava navalhas, a pesquisar na Bodleiana para descobrir a verdade acerca de uma ou duas pequenas questões que lhe interessavam. E ficaria a conversar com quem quer que fosse, e depois chegaria cada vez mais tarde para o almoço e negligenciaria os compromissos. E quando Daisy reclamasse um beijo, ele faria uma cena, embora ele quisesse sinceramente. Em suma, seria melhor, como dizia a senhora Burgess, que ela o esquecesse, ou que simplesmente recordasse tal como era em agosto de 1922, como um vulto de pé no meio de uma encruzilhada, ao crepúsculo, que se torna cada vez mais longínquo à medida que a charrete se afasta, levando-a, fortemente segura, ao banco traseiro, embora estenda os braços e enquanto o vulto diminuir e desaparece, grite ainda que faria tudo nesse mundo, tudo. Ele nunca sabia o que os outros pensavam. Cada vez se lhe tornava mais difícil tomar pé, o que, apesar dos seus inconvenientes, lhe parecia,
E o moreno, adorável rostinho ali estava, acima dos envelopes, uma coisa absolutamente admirável, uma esplêndida flor no píncaro da vida humana, e no entanto não podia entregar-se completamente a ela, devido à sua faculdade de ver mais além das coisas. Clarissa lhe deixara uma indelével marca, e a sua inclinação para fatigar-se logo do mundo devotamente e desejar variedade no amor, apesar que ficaria furioso se Daisy amasse qualquer outro, furioso, pois era ciumento, incontrolável, ciumento, por gênio, sofria verdadeiras torturas. Mas onde estava o seu canivete? E o seu relógio? Os seus carimbos, sua caderneta, a carta de Clarissa que não releria, mas em que gostava de pensar, e a fotografia de Daisy? Bem, estava na hora de jantar. Os hóspedes se achavam à mesa, sentados a mesinhas entre os vasos, alguns vestidos a rigor, com as mantas e bolsas ao lado, com o seu ar de falsa compostura, pois não estavam acostumados a tantos pratos ao jantar, e de confiança, porque podiam pagá-los, e de fadiga, porque haviam percorrido Londres todo dia em compras e passeios, e com uma natural curiosidade, pois olhavam em torno e ergueram os olhos quando entrou o simpático cavalheiro de óculos de tartaruga, e cheios de boa vontade, pois lhe agradaria prestar algum pequeno serviço, como emprestar um horário de trens ou dar alguma informação útil, e o desejo que neles pulsava e subterraneamente lhes trabalhava o espírito, de descobrir ligações, afinidades, como um comum lugar de nascimento, Liverpool, por exemplo, ou amigos comuns, ou do mesmo nome, seus olhares furtivos, seus silêncios e seus súbitos acessos de familiaridade. Assim estavam os hóspedes quando o Sr. Walsh entrou e sentou-se a uma mesa junto à cortina. Não era o que dizia, pois, entrando só, apenas podia dirigir-se ao garçom. Era a sua maneira de olhar o homem, de indicar com o índice um determinado vinho, de instalar-se à mesa, de atacar com seriedade, não com glotonaria, os pratos que lhe serviam. Foi isso que lhe inspirou respeito, sentimento que, devendo permanecer inexpressado durante a maior parte do jantar, ainda mais se avivou na mesa onde estavam os Morris, quando ouviram o Sr. Walsh dizer, no fim da refeição, Peras Barley. Por que falara tão moderadamente, mas com tanta firmeza, com o ar de um homem disciplinado que se apoia em seus direitos solidamente assentes na justiça? Nem o jovem Charles Morris, nem o velho Charles, nem a senhorita Elaine ou a senhorita Morris o sabiam, mas o fato é que, quando o Sr. Walsh, sentado sozinho à sua mesa, disse Peras Ballet, sentiram que contava com o apoio deles em uma petição legítima. Era paladino de uma causa que imediatamente adotaram como própria, de maneira que os olhos se encontraram com simpatia e, quando chegaram ao mesmo tempo ao salão de fumar, fez-se inevitável uma pequena conversação. Nada de muito profundo, somente que Londres estava superlotada, que mudara muito em 30 anos, que o Sr. Morris preferia Liverpool, que a Sra. Morris visitara a exposição de flores em Westminster, e todos haviam visto o príncipe de Gales. No entanto, pensava Peter Walsh, nenhuma família no mundo podia comparar-se com a dos Morris. Nenhuma. As relações entre os seus membros eram perfeitas. Não lhe importavam absolutamente as classes elevadas. Faziam o que bem lhes parecia. Elaine estudava para ocupar-se dos negócios da família. O rapaz obtivera um diploma em Leeds, e a velha senhora, que tinha mais ou menos a sua idade, deixara mais 3 filhos em casa. Tinham 2 altos, mas a senhora Morris ainda remendava os sapatos aos domingos, e isso era soberbo, absolutamente soberbo, pensava Peter Walsh, oscilando um pouco de trás para diante, com o cálice de licor na mão entre as poltronas vermelhas e os cinzeiros, muito satisfeito consigo mesmo, porque os Morris simpatizavam com ele. Sim, simpatizavam com um homem que dizia Peras Barlett. Simpatizavam com ele, sentiam-o. Iria à recepção de Clarissa. Os Morris retiravam-se, mas haveriam de encontrar-se outra vez. Iria à recepção de Clarissa porque desejava indagar de Richard o que pretendiam fazer com a Índia esses imbecis dos conservadores e quais seriam os números da festa. E a música? Ah, sim, e também por causa da conversação, simplesmente.
Pois esta é a verdade sobre a nossa alma, pensou ele, sobre o nosso eu, que habita como um peixe os mares profundos e navega nas trevas buscando caminho entre as algas gigantes, atravessa espaços filtrados de sol e remergulha na escuridão gelada, abismal, imperscrutável. Ei-lo que de súbito emerge à superfície e salta sobre as ondas crespas do vento, isto é, sente uma absoluta necessidade de contatos, de animar-se, de entrar em comunicação. Que pensaria o governo? Richard, de certo, sabia. Que pensaria o governo fazer com a Índia? Como a noite estava muito quente, os jornaleiros carregavam cartazes anunciando em grandes letras vermelhas que havia uma onda de calor. Colocaram cadeiras de vime à entrada do hotel, onde alguns cavalheiros bebiam e fumavam. Peter Walsh também se sentou. Podia-se imaginar que o dia de Londres, recém começava. Como uma mulher que retira o simples vestido estampado e o avental branco para adornar-se de azul e pérolas, o dia mudava, despia a roupa comum, preparava-se para o sarau e, com o mesmo suspiro de alívio de uma mulher ao deixar deslizar-se as saias, também se despojava do pó, do calor, da cor. O tráfico atenuava-se. Automóveis sonoros rápidos substituíam o estrépito dos caminhões, e aqui e ali, em meio à espessa folhagem das praças, pendia uma luz intensa. Renúncio, parecia dizer a tarde, enquanto empalidecia e murchava sobre os edifícios e as cimeiras curvas ou agudas dos hotéis, escritórios e lojas. Renúncio, fano-me, começava ela, desapareço, mas Londres não o permitia, e eriçava suas baionetas para o céu, prendendo-a, obrigando-a a partir do seu festim. Pois a grande revolução da hora de verão do Sr. Willett se efetuara depois da última vez em que Peter Walsh visitara a Inglaterra. O prolongado crepúsculo era novo para ele, inspirador até, pois quando as jovens saíam do emprego, contentíssimas de se verem em liberdade, orgulhosas também de pisar em silêncio aquele pavimento famoso, uma espécie de alegria, barata, vulgar, se quiserem, mas sempre um arrebatamento, lhes coloria o rosto. Vestiam-se bem, de resto, meias cor-de-rosa, lindos sapatos. Dispunham agora de 2 horas para o cinema. Modelava-as, refinava-as, o amarelo azul do entardecer, e nas folhas da praça brilhava, lúrida, lívida. Pareciam mergulhadas na água do mar. A folhagem de uma cidade submersa. Estava assombrado de tanta beleza, confortado também, pois enquanto os anglo-indianos, de regresso a Londres, conheciam-os aos montes, advogavam direitos e passavam o dia no clube oriental a proclamar deliciosamente a ruína do mundo, ali estava ele, jovem como sempre, invejando o verão dos jovens e o resto, reconhecendo nas palavras de uma moça, no riso de uma criada, coisas intangíveis que se não podia pôr à mão. O deslocamento de toda aquela pirâmide de coisas que na sua juventude lhe pareciam irremovíveis fora oprimida do alto e pesava sobre todos, sobre as mulheres especialmente, como aquelas flores que tia Helena, após o jantar, sentada junto à lâmpada, costumava imprensar entre folhas de mata-borrão cinzento. Estava morta agora. E antes havia perdido, dissera-lhe Clarissa, a visão de um olho. Teria de certo morrido como uma ave em manhã de geada, fortemente empoleirada no seu galho. Pertencia a uma outra época, mas tão inteira e completamente que permaneceria sempre de pé no horizonte, branco vulto de pedra, alto como um farol a assinalar uma passada etapa naquela aventurosa, longa viagem, naquela interminável. Procurou um níquel para comprar um jornal e informar-se da partida entre Surrey e Yorkshire. Havia tirado aquele níquel 1 milhão de vezes, Surrey ganhara uma vez mais, naquela interminável vida. Mas cricket não era um simples jogo. O cricket era uma coisa importante. Impossível deixar de ler as partidas de cricket. Leu primeiro os resultados da sessão especial, depois as notícias do calor, depois a reportagem de um crime. Ter feito coisas milhões de vezes enriquece-as, embora possa dizer-se que lhes tira a superfície. O passado nos enriquece e a experiência
e o ter amado uma ou duas vezes, pois se adquire o poder que falta à juventude, de ir direito ao fim, de fazer o que bem se entende, sem dar importância aos outros, e de mover-se pelo mundo sem grandes expectativas. Deixou o jornal sobre a mesa e retirou-se. O que, no entanto, foi buscar o chapéu. Não era inteiramente certo para ele, pelo menos naquela noite, pois saiu